Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a nossa lista sobre os modal verbs can e should, não é mesmo? Bom, vocês devem ter percebido que nós podemos utilizar esses dois modal verbs sempre quando nós queremos fazer sugestões, não é isso? Make suggestions, ou então quando nós queremos dar conselhos, não é isso? Give advice. Preparados? Vamos à nossa correção então. Começando aqui pelo nosso exercise number 1, complete with the verbs from the list. Então, complete com os verbos da lista. Vamos fazer juntos aqui? Letter A, you here. It's a public place. Então, você aqui é um lugar público. Você o quê? Será que nós podemos utilizar ali o can go? Você pode ir aqui, é um lugar público? Até em português não fica tão ruim, não é mesmo? Mas não é bem esse o sentido da nossa frase. Vejam ali do lado o can't smoke. Can't smoke. You can't smoke here. It's a public place. Você não pode, não é isso? Cannot. You can't smoke. Você não pode fumar aqui. É um lugar público. Perfeito, olha só. Esse daqui se encaixa perfeitamente na nossa primeira frase. Vamos retirá-lo ali da nossa listinha. Now, letter B. You, Chinese food. I love it. Você, comida chinesa. Eu amo. Bom, você o quê? You can go. Você pode ir comida chinesa? Não faz sentido, não é isso? Olha lá, pessoal, agora, do lado ali do can't smoke, nós temos o should try. O que é que significa should try? Deveria tentar, deveria experimentar. Olha só. You should try Chinese food. Cabe certinho. Vamos colocá-lo ali, olha lá. You should try Chinese food. Você deveria experimentar comida chinesa. I love it. Eu amo. Então, pronto, já utilizamos também o should try. Now, letter C. You, your mom. She's worried. She's worried. O que significa ela está preocupada, ok? So, she's worried. Ela está preocupada. Então, você, a sua mãe. Você o quê? Você deveria ligar, não é isso? Olha lá, o should call. Vamos colocá-lo ali então, olha só. You should call your mom. Você deveria ligar para sua mãe. She's worried. Ela está preocupada. Pronto, já tiramos também o should call da nossa listinha. Now, letter D. You bring me some towels, please. Agora nós temos uma pergunta, um pedido, não é mesmo? Bom, se é pergunta em inglês, nós sabemos que o verbo auxiliar tem que estar antes do sujeito. O sujeito está ali, é you. E é claro que o nosso espacinho, então, já está antes do sujeito. Perceberam que a gente já tem aqui o verbo principal, que é o verbo trazer, to bring? Vejam, então, que falta somente nós colocarmos aqui o modal verb. E o único lugar em que nós temos apenas o modal verb, sem o verbo principal, é o nosso can, não é mesmo? Então, como é que fica? Can you bring me some towels, please? Você pode me trazer algumas toalhas, por favor? Can you bring me some towels, please? Então, tiramos também o can da nossa listinha. Now, letter E. You horse riding in the summer. Você andar a cavalo, horse riding in the summer, no verão. Você o quê? Você pode andar a cavalo, pode ir andar a cavalo. Perfeito. Agora sim nós vamos utilizar o can go, ok? Can go horse riding in the summer. So you can go horse riding in the summer. Você pode ir andar a cavalo no verão. Você pode andar a cavalo no verão. Perfeito. Now, letter F. You, the Grand Canyon. It's fantastic. Então, you, você, the Grand Canyon, o Grand Canyon. It's fantastic. Ele é fantástico. Você o quê? Você não deveria perder. You shouldn't miss. Ok? So, you shouldn't miss the Grand Canyon. It's fantastic. Você não deveria perder o Grand Canyon. Ele é fantástico. Pronto, pessoal. Utilizamos aqui todas as expressões, todos os verbos da nossa lista e finalizamos o nosso exercise number 1. Now, exercise number 2.
Fill in the blanks with the verb in parentheses. Então, complete as lacunas com o verbo entre parênteses. Then, e então, turn the sentences into the negative and interrogative forms. E então, passe as frases para as formas interrogativa e negativa. Vamos lá? Perceberam que nós já temos o modal verb ali nas nossas frases? Nós só precisamos colocar o verbo principal. E aí é muito fácil, né, pessoal? O verbo principal, ele vai estar sempre na sua conjugação natural. Ele não vai receber S, IES, nada disso. Ele vai ficar da forma com que nós o conhecemos, né, a sua forma original. Olha só aqui o nosso exemplo. Larry should math more often. Então, o Larry deveria math, matemática, more often, com mais frequência. E o verbo é o verbo to study. Então, o Larry deveria estudar matemática com mais frequência. Como é que vai ficar o study aqui? Fácil, né? Larry should study. Não muda nada, né? Isso é a forma que nós conhecemos do verbo. Mas, professor, Larry é he. Se é he, a gente não tem que conjugar com o IES no final. He studies. Sim, se não tivesse ali o nosso modal verb should, a gente teria sim que tirar o y e colocar o IES, não é isso? Mas como nós temos o modal verb, a gente não precisa se preocupar. Nós sabemos, em primeiro lugar, que o modal verb também não se modifica. E o verbo principal, o verbo que vem acompanhando o modal verb, ele também não se modifica. E por isso é muito fácil trabalhar com os modal verbs, inclusive para fazer a negativa e a interrogativa. Olha só, para fazer a negativa aqui, a gente vai fazer o que mesmo? Acrescentar o not depois do modal verb should. Como é que fica então? Larry should not, shouldn't study math more often. Larry shouldn't study math more often. O Larry não deveria estudar matemática com mais frequência. Professor, eu não fiz a contração shouldn't. Tá errado? Não, sem problema nenhum. Quem quis deixar o should not separado também está correto, ok? Larry should not study math more often. Tanto faz. Ambas as formas são possíveis, tá joia? Now, interrogativa. Nós vamos simplesmente colocar o modal verb should antes do sujeito. O sujeito não é o Larry, então vamos colocar o should antes do Larry. Como é que fica? Should Larry study math more often? Should Larry study math more often? O Larry deveria estudar matemática com mais frequência? Bem tranquilos, né, pessoal? Então vamos para a nossa letter B. You can in public buildings. Você pode em prédios públicos, ok? Building é um prédio, um edifício. Public building, um edifício, né? Um prédio público. Então você pode fumar, não é isso? O verbo é o verbo to smoke. A gente já tem o modal verb can. Eu preciso me preocupar com a conjugação do smoke? Não, é só colocar ele ali na sua forma natural. Então, you can smoke in public buildings. Você pode fumar em prédios públicos. Claro que não. Vamos logo então passar essa frase para a negativa, porque aí sim ela vai se tornar verdadeira. Como é que nós vamos agora fazer a negativa se nós temos o modal verb can? A gente vai acrescentar o not logo em seguida do can, não é isso? E a gente tem duas formas. A gente pode falar can't, contraído, ou então cannot, tudo junto, não é mesmo? Então, olha só. You can't smoke in public buildings. Você não pode fumar em prédios públicos. Agora sim, essa frase está correta, né? You can't smoke in public buildings. Professor, eu coloquei cannot, tudo junto. Pode? Pode, a mesma coisa. You cannot smoke in public buildings. E para fazer a pergunta, é só colocar o can antes do sujeito. Can you smoke in public buildings? Você pode fumar ou pode-se fumar em prédios públicos? Can you smoke in public buildings? Pode-se fumar em prédios públicos? Bem fácil, né, pessoal? Modal verb não tem segredo, é bem tranquilo mesmo. Letter C. Stephen can a bus ticket. O Stephen pode uma passagem de ônibus, não é isso? A bus ticket. E o verbo é o verbo to afford. To afford significa pagar, não é isso? Então o Stephen pode pagar por alguma coisa. Ele é mais ou menos como se fosse o verbo to buy, não o verbo to pay, mas o verbo to buy. Então ele pode comprar, ele pode adquirir uma passagem de ônibus, ok? Então a gente vai colocar ali o verbo afford na sua forma natural. Stephen can afford a bus ticket. O Stephen é capaz de comprar, ele pode pagar por uma passagem de ônibus. E aí, é claro, pelo que a gente está vendo aí na figura aqui, ela estará mais correta se nós colocarmos essa frase na negativa, não é mesmo? Então vamos fazer isso. Se a gente tem o verbo can,
Fácil, né? Vamos colocar o not ali. Stephen cannot afford a bus ticket. Quem colocou Stephen can't afford a bus ticket, a mesma coisa, perfeito. Né? O Stephen não pode pagar por uma passagem de ônibus, né? Ele não consegue comprar uma passagem de ônibus. Or, interrogativo, então, vamos colocar o can antes do sujeito, que é o Stephen. Então, pergunta, can Stephen afford a bus ticket? O Stephen pode comprar uma passagem de ônibus? Now, letter D. Claire should a new purse. A Claire deveria a new purse, uma nova bolsa. Ela deveria comprar, não é isso? Olha só o verbo to buy. Como é que nós vamos conjugar o verbo? Não temos ali o modal verb should, então de olho fechado, coloquem o buy ali e pronto. Não precisa se preocupar com o sujeito. Vamos fazer a negativa agora? Se a gente tem o should, vamos fazer should not e pronto, já está na negativa. Claire shouldn't buy a new purse. Quem deixou separado também perfeito. Claire should not buy a new purse. A Claire não deveria comprar uma bolsa nova. Pergunta, vamos colocar o should, que é o nosso modal verb, antes do sujeito, que é Claire. Então vai ficar should Claire buy a new purse? Should Claire buy a new purse? A Claire deveria comprar uma nova bolsa? Letter E. We should another baby. Nós deveríamos um outro bebê. E aqui é o verbo to have, ter. Nós deveríamos ter um outro bebê. E aí, pessoal, como é que nós vamos conjugar o have aqui se nós já temos o modal verb should? Fácil, né? Fica have mesmo. Tá? Então não importa, poderia ser he, she, it ali também. A gente não ia colocar o has, tá bom? Tem que ser o have depois dos modal verbs. Vamos fazer juntos então a negativa agora? We shouldn't have another baby. Nós não deveríamos ter mais um bebê, né? Um outro bebê. E na pergunta, colocando should antes do sujeito que é o we, should we have another baby? Should we have another baby? Nós deveríamos ter um outro bebê? Tranquilos, né, pessoal? Eu acredito assim que trabalhar com modal verbs é bem fácil, não tem dificuldades mais para vocês que já estão aqui nessa etapa do nosso estudo, não é isso? Claro, qualquer dúvida, estou sempre à disposição, podem postar, que será um prazer responder vocês. Vamos lá então, vamos fazer o nosso exercise number 3, read the text and answer the questions. Então leiam o texto e respondam as perguntas. Eu vou fazer uma leitura aqui junto com vocês, a gente lê uma frase e já traduz ela então, para nós ganharmos tempo. Vamos lá. Brussels is the capital of the European Union. Brussels é Bruxelas, is the capital é a capital of the European Union, da União Europeia. Então, Bruxelas é a capital da União Europeia. The city has exciting nightlife with many great restaurants. A cidade tem uma noite excitante, uma noite emocionante, with many great restaurants, né, com muitos ótimos restaurantes, ok? Nightlife pode ser uma noite, uma vida noturna, né, até melhor, nightlife, vida noturna. Então, Bruxelas tem, né, a cidade, né, the city has, a cidade tem uma noite excitante, emocionante, né, uma vida noturna, excitante, emocionante, com muitos ótimos restaurantes. They are not very cheap, however. Lembram-se da nossa conjunção however? Então, eles não são muito baratos. They're not very cheap, however, no entanto. Então, os restaurantes são ótimos, mas eles não são muito baratos. Eles não são muito baratos, no entanto. A visitor shouldn't miss the Royal Palace, located on the opposite side of Brussels Park. Então, um visitante, a visitor, shouldn't miss, não deveria perder, the Royal Palace, o Palácio Real, the Royal Palace. Located on, né, localizado na, on the opposite side, né, no lado oposto, of Brussels Park, do Parque de Bruxelas. Então, ele é localizado no lado oposto do Parque de Bruxelas. There's also the Grand Place. Então, também existe a Grande Praça, the Grand Place. Brussels Central Square, né? Seria a Praça Central de Bruxelas. Brussels Central Square, ok? So, square é praça em inglês. E place, né, nesse caso aqui, é praça em francês, que é o nome aqui dessa grande praça, né? Grand Place, que é o nome em francês, tá joia? Mas em inglês a gente fala square. Square que é a mesma palavra que nós usamos para quadrado, ok?
surrounded by ancient buildings. Então, surrounded, cercado, surrounded by ancient buildings, né? Prédios antigos. Ancient, antigos, buildings, prédios. Including the town hall. The town hall, né? Que seria a prefeitura, ok? The town hall é a prefeitura, então incluindo a prefeitura. A Gothic structure built in 1420. Então, uma estrutura gótica, a Gothic structure, built in, construída em 1420, 1420. Lembram-se então que para falar datas, a gente normalmente fala primeiro a primeira dezena, né, nesse caso o 14, e depois a segunda dezena, o 20, ok? 1420, 1420. Definitely a wonderful city. Definitivamente uma cidade maravilhosa, ok? Então tá aqui, lemos e traduzimos o nosso texto. Vamos às nossas perguntas então. Letter A. What is the nightlife in Brussels like? What is the nightlife in Brussels like? Como é a noite em Bruxelas, a vida noturna em Bruxelas? Lembram-se então que a gente pergunta what's something like, né? Como é alguma coisa? Nós pedimos uma descrição. E o que é que nós vimos ali no texto? A gente viu the city has exciting nightlife. Então a cidade tem uma noite, né, uma vida noturna excitante. Então a gente vai dizer it's exciting, ok? Brussels nightlife is exciting. It's exciting, não é isso? Então a vida noturna de Bruxelas é excitante. Now letter B. Can you eat for a reasonable price? Você pode comer, can you eat for a reasonable price, por um preço razoável. O que é que nós vimos lá no texto? Olha só. They are not very cheap, however, falando ali dos restaurantes, não é isso? So, there are many great restaurants, né? Tem muitos ótimos restaurantes. They're not very cheap, however. Eles não são muito baratos, no entanto. Então, can you eat for a reasonable price? No, you can't, né? Não, não se pode, não se pode comer por um preço razoável. E quem quis complementar ali, né? The restaurants are expensive. The restaurants are expensive. Os restaurantes são caros, tá joia, pessoal? Now, letter C. What shouldn't a visitor miss? O que um visitante não deveria perder? What shouldn't a visitor miss? E o que é que nós vimos no texto? A visitor shouldn't miss the Royal Palace. Então, um visitante não deveria perder o Palácio Real. Vamos responder então. A visitor shouldn't miss the Royal Palace, né? Que dava para usar a mesma frase que estava no texto. Um visitante não deveria perder o Palácio Real. Now letter D. Where can you find the town hall? Where can you find the town hall? Onde se pode encontrar a prefeitura? E nós vimos lá no texto, olha só. There's also the Grand Place, Brussels Central Square, surrounded by ancient buildings, including the town hall. Então também existe, né, lá em Bruxelas, também tem a grande praça, que é a Praça Central de Bruxelas. Surrounded by, não é, cercada por prédios antigos, incluindo the town hall, não é isso? Incluindo a prefeitura. Então, onde é que nós podemos encontrar a prefeitura? In Brussels Central Square, the Grand Place, ok? In Brussels Central Square, na Praça Central de Bruxelas, the Grand Place, ok? Claro, nós poderíamos dar aqui a resposta completa. You can find the town hall in Brussels Central Square, né? Você pode encontrar a prefeitura na Praça Central de Bruxelas. Tá joia, pessoal? Now, letter E. When was the town hall built? When was the town hall built? Quando a prefeitura foi construída? E nós vimos lá, olha só, the town hall, a Gothic structure built in 1420. Então ela foi construída em 1420. Vamos colocar lá. So it was built in 1420, ok? Pessoal, na verdade aqui nós temos uma estrutura que é a voz passiva. Nós ainda não vimos, mas acredito que dava para responder, não é? Porque vocês já conhecem o passado do verbo to be e como que estava aqui no texto, talvez vocês tenham conseguido fazer essa resposta, embora nós ainda não tenhamos visto essa estrutura ainda, já que ela está na voz passiva, ok? It was built, né? A prefeitura foi construída in 1420, em 1420. Então tá aí, corrigimos a nossa listinha, vimos um texto aqui já bem mais complexo, não é isso, do que os nossos textos anteriores. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar. Um grande abraço a todos. See you all next class.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.